Vamos iniciar mais uma mentoria LPCA e a gente vai receber aqui uma aluna da comunidade LPCA Ambiental e a mentoria, o foco é realmente resolver o problema dessa aluna que está travando ela, tanto de aplicar o que o curso ensina, no curso lá da comunidade LPCA Ambiental, ou então destravar alguma coisa que esteja impedindo ela de alcançar os seus resultados, ou seja, seus primeiros trabalhos em menos de 4 meses. Então, ela acabou de mandar o convite aqui, você vai ter a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo prático aí no seu computador. Então, aproveita, anota suas dúvidas, pega papel e caneta. A dúvida dela talvez também seja a sua, tá bom? Então, aproveita, não perde essa oportunidade, vou aceitar ela agora. Então, eu estava com dificuldade de começar porque eu vou mudar. E aí, então, eu estava naquela. Será que eu começo já aqui? Agora em fevereiro? Será que eu já começo aqui em Macapá? E depois, quando eu for para Niterói, eu vou ter que pesquisar tudo de novo. E aí, eu vou ter que. Se eu conseguir cliente aqui, eu vou ter que conseguir cliente tudo de novo. Ou eu começo logo aqui? Até porque eu precisava de dinheiro que eu preciso me mudar, né? Eu vou mudar para fazer mestrado. Só que eu já queria estar atuando como consultora enquanto eu faço mestrado, até porque é mestrado profissional, então eu não tenho vontade de seguir carreira acadêmica de jeito nenhum. É mais para conhecimento mesmo. E aí eu achei melhor começar logo e tentar conseguir um contrato pontual aqui. E aí, só que não dá para fazer contrato de acompanhamento, né? Aí eu resolvi selecionar só os postos de gasolina. Eu fiz o levantamento de postos de gasolina. E eu cheguei a entrar em contato por e-mail com uns 3, só que eu tinha certeza que não tinham licença, porque eu fiz aquilo de passar na frente do posto e ver se tinha licença. Então, um estava com a licença vencida e 2 não tinham licença, porque alguns eu não consegui contato tipo, nem de celular, nem de e-mail, e esse eu consegui por e-mail. Eu sou muito tímida, então eu fiquei com aquela dificuldade de falar por ligação, tá? Mas eu consegui mandar o e-mail. Então, no geral, a princípio era isso. Aí eu tenho as dúvidas pontuais que eu fui tendo durante o curso. A minha maior dificuldade mesmo era saber como começar. Aí, eu quero perguntar, anotei aqui para não esquecer. Em quanto tempo, em média, que eu consigo regularizar uma licença de operação se eu pegasse um cliente de um posto de gasolina, por exemplo? Para saber se eu tenho tempo de fazer antes de me mudar. Entendeu? Tá, Quanto tempo, em média, leva? tá. Então, vamos lá. Vamos por etapas, né? Suas dúvidas são muito boas. Então, vamos lá. Primeiro ponto, você pretende viajar quando? No fim de abril, dia 27 de abril. Final de abril. Show de bola. Tá. Dependendo da distância, talvez você pudesse manter alguns serviços vigentes dos clientes que você poderia captar aqui, tá? Quando eu falo aqui, eu estou falando do local que você está, tá bom? Então é o seguinte, você vai viajar no final Uhum. de abril. Se você vai viajar no final de abril, você está há um mês na comunidade, então a prospecção, você começar a prospectar, eu sempre falo que está nas últimas etapas da jornada para você captar seus primeiros trabalhos. Então, antes disso, tem todo um aprendizado, tem você fazer simulações, se preparar. Claro que Uhum. aprender mesmo, você só vai aprender na prática, fazendo. Eu acredito nisso, tá? Quando você pegar um trabalho para fazer, que realmente você vai aprender aquilo ali. Mas tem como a gente se preparar, né? Como um piloto de avião. Se ele fosse aprender a pilotar um avião só quando ele tiver com um avião de verdade lá, talvez a gente tivesse mais acidentes de voo do que a gente tem hoje. Então, mas antes dele começar a pilotar, ele faz várias simulações que vão estar ali trazendo o máximo possível a realidade. Claro que nunca dá para trazer 100% a realidade, por mais que a tecnologia ela se aproxime disso, mas nunca vai ser 100%, mas é o suficiente para ele ter o preparo necessário para voar. Da mesma forma, no licenciamento ambiental, você tem que ter uma simulação, tem que ter um preparo, que não vai ser a mesma coisa de quando você estiver no campo lá fazendo, mas vai te deixar preparada o suficiente para fazer um excelente trabalho e vencer os desafios que vão acontecer lá na hora, que não tem como adivinhar tudo. Então, assim, você está com um mês na comunidade. Você já se sente preparada para prospectar e fechar seus primeiros trabalhos, sim ou não? Eu acredito que sim. Ótimo. Eu já Eu ia dar um estudei esse um mês, assim, show. pesado o conteúdo.
Show de bola. E assim, quando eu falo preparado, muita gente acha que tem que ter um nível de conhecimento lá em cima para começar. Quando eu falo preparado, é o seguinte: você já fez algum tipo de simulação? Por exemplo, você está prospectando, vou dar um exemplo aqui, posto de combustível com foco em regularização da licença de operação, tá? Tem lá os postos que estão com a placa da licença vencida, conforme você me falou, e aí você está oferecendo serviços para regularizar. Quando eu falo estar preparada, é saber, por exemplo, você já pegou um checklist de uma regularização dessa para estudar? Você entendeu o que o órgão pede antes de você oferecer esse serviço? Quando um empreendedor, por exemplo, ele quiser saber, mas quais são os documentos que são exigidos? Você sabe responder isso? Então, quando eu falo preparado, é minimamente você saber conversar com o empreendedor e explicar para ele o que é que você vai fazer ali. Você se sente preparado nesse sentido? Sim, inclusive eu já Ótimo. fui no órgão ambiental, eu liguei, eles me atendiam, eu fui lá, tirei as dúvidas, peguei um esquema de como que eu faço para solicitar essa licença a regularização da licença de operação no site, tudo bonitinho. Ótimo. Então, você está fazendo exatamente o que tem no curso, tá? Então, parabéns, você está aplicando o método e você já está tendo, eu acho que você já está tendo resultado só no conhecimento. Então, se você já está se sentindo preparado, já está ok, para o final de abril, nós já estamos meio em cima, tá? O que que eu te recomendo? Regularizar uma licença de operação é um procedimento um pouco complexo, tá? Complexo é diferente de difícil, de impossível. Complexo é que exige um trabalho um pouco longo. Você não regulariza uma licença de operação de um posto em Uhum. menos de 30 dias, tá? As chances são muito pequenas, tá? Porque, por exemplo, para regularizar uma licença de operação de um posto, se a licença do posto estiver vencida, né, e você vai regularizar a situação, você vai ter que provavelmente apresentar todas as condicionantes da licença que venceu, vai ter que apresentar talvez vários dos estudos que já foram solicitados anteriormente, mas que já fazem muito tempo não ser atualizados. Você vai ter que fazer uma série de trabalhos de diagnóstico para saber, por exemplo, como é que está a situação do IBAMA desse empreendimento, o CTF está ok, os RAPs, como é que estão, como é que estão os TCFAs desse empreendimento, são as taxas de controle. Então, isso demanda de um trabalho um pouco, assim, não se resolve tão rápido, entendeu? Então, assim, isso não quer dizer que você não pode prestar serviços para posto de combustível ou até para outros empreendimentos nesse meio tempo, tá? Agora, eu te recomendo que você foque em serviços realmente mais pontuais. A regularização de uma licença de um posto pode ser considerado um serviço pontual, pode ser, mas existem serviços ainda mais pontuais no sentido de ter um tempo de resolução mais rápido. Vou te dar um exemplo, o próprio RAP. Nós estamos em março e março é um dos meses mais estratégicos para você captar novos serviços, tá? Por quê? Porque existe uma demanda que é praticamente uma demanda universal, ou seja, praticamente todos os empreendimentos que precisam de uma licença têm que apresentar essa demanda, que é o relatório de atividade potencialmente poluidora, que é o RAP. O RAP ele tem que ser apresentado até dia Uhum. 31 de março. Então, posto de combustível, as indústrias, as farmácias, os empreendimentos imobiliários, a maioria dos empreendimentos precisam apresentar esse RAP até dia 31 de março. E muitos deles nem sabem que precisam apresentar esse relatório, ou se sabe, mas não sabe o prazo, ou não tem um acompanhamento. E é uma grande oportunidade para você prospectar, e é um relatório que você faz em um dia ou dois. Um dia você consegue fazer o RAP. Então, por exemplo, hoje é dia 12 de março de 2021. Você vai viajar quando? Oi? Você vai viajar quando? Corta aqui. Dia 27 de abril. Você vai viajar dia 27 de abril. Então, você tem aí você tem todo o mês de março para captar esse serviço de elaboração de RAP. Então, eu no seu lugar, já que eu vou fazer uma viagem que está bem aí praticamente, né? Eu não ofereceria um serviço de regularização de licença. Por quê? Porque eu não resolvo até lá. Eu não vou Uhum. resolver até lá. E eu não vou pegar um serviço para deixar pela metade.
né? Não faz sentido. Então, Aí, eu como é que eu focaria, posso chegar nesse cliente para oferecer essa regularização do RAP? claro, assim, Ou, mais simples, ou ma- apresentar o RAP, né, já que eles não têm. mais simples ainda do que uma regularização de uma licença. É só você chegar para eles e dizer o seguinte: ô, tudo bom? Meu nome é Kerlense e eu ofereço serviços para empreendimentos como o seu, posto de combustível. Eu estou oferecendo serviço aqui na região. E é o seguinte, eu não sei se você sabe, mas no dia 31 desse mês, a gente tem que apresentar um relatório muito importante, tá? E se você não apresentar esse relatório, você pode estar correndo risco de multa. Você sabe que relatório é esse, você sabe dessa demanda. Aí a pessoa vai dizer, que relatório é esse? Como é que funciona esse relatório? Você vai dizer, não, é um relatório que a gente apresenta para o IBAMA. O nome do relatório é RAP. Basicamente, eu tenho que apresentar esse relatório todos os anos, dia 31, até dia 31 desse mês. É claro que para apresentar dia 31 do mês, eu preciso começar antes, para dar tempo eu apresentar tudo direitinho, e é extremamente fundamental que você apresente esse relatório, porque a não apresentação desse relatório, você pode receber multas aí por e-mail, multas que podem chegar até R$ 10.000. Eu acho que não seria algo interessante para você correr um risco desnecessário desse. Você concorda? Aí a pessoa vai dizer: ah, legal, eu concordo. Como é que funciona? Quanto é? Você pode. Aí no meio da conversa mesmo você vai desenrolar, porque eu estou percebendo que você é desenrolada. Então, ó, no meio da conversa, a pessoa vai perguntando, você vai respondendo, e vai acabar que você vai conseguir agendar uma reunião para ir lá no empreendimento. Olha, se eu te explicar melhor, para eu te explicar melhor isso aqui, vamos marcar um horário para eu ir no seu empreendimento? Eu moro aqui no meu escritório, você pode dizer, meu escritório é no bairro tal, ou então eu trabalho aqui no bairro tal, eu posso agendar aqui para amanhã, tal hora. Aí eu te explico pessoalmente, a gente já dá uma olhada, se for o caso, eu já posso até começar a fazer o relatório, tá? Então, ó, é uma conversa, é bem mais simples, inclusive, do que regularizar uma licença. Então, a forma que você ia Sim. falar para regularizar uma licença seria muito mais elaborado, porque aí você tem que falar um pouco de licença ambiental, você vai ter que falar um pouco sobre que não é tão difícil assim, não é tão caro assim como ele pode pensar, porque se o empreendedor ele deixa uma licença se vencer, alguma coisa está acontecendo. Ou ele não sabe, ou ele acha que é muito difícil, ou ele acha que é muito caro, ou ele acha que está tudo bem, ou ele não se preocupa muito com isso. Então, você vai ter um pouco de trabalho a mais, não para convencê-lo, porque eu sempre digo que a gente tem papel de convencer ninguém, tá? A gente tem papel de Uhum. informar. A gente vai informar e dizer, olha, você tem um problema e se você não resolver, você pode estar correndo esse risco. E eu, desse lado daqui, eu posso solucionar esse problema para você, desde que você ache importante que esse problema seja solucionado. E aí a pessoa vai, na conversa, vai tendo essa consciência, numa conversa 100% tranquila, como eu estou conversando com você agora, tá? E aí acaba que vai dar certo. Se ele tiver preocupação com a empresa dele, ele fecha. Se ele não tiver, ele vai deixar para lá e para ele está tudo bem. E para você é melhor se livrar de pessoas que não se importam. Se ele não se importa nem com a empresa dele, ele não vai se importar com você também, entendeu? Não com você, mas Realmente, eu nem tinha pensado nisso. com a sua solução. Você Eu entende? encontrei um que tinha a licença vencida, ele era dono de dois postos aqui e os dois estavam com as licenças vencidas. E eu não tinha parado para pensar no trabalho que ia dar para regularizar, né, já que ele já tem dois postos com licença vencida. É, ao mesmo tempo, Kelly, é uma grande oportunidade, tá? A boa notícia é que essa oportunidade vai existir em qualquer lugar do Brasil que você for. Em qualquer lugar do Brasil que você for, essas oportunidades vão existir. O método que você aprende na comunidade pode ser aplicado em qualquer local do Brasil que vai dar certo, tá bom? É tanto que a gente tem alunos de todos os cantos do Brasil que você imaginar. Eu não conheço, assim, eu desconheço um estado do Brasil que a gente não tem alunos ali dentro da comunidade. E todos eles, você vê todos os dias, eu acho que você está acompanhando lá, mas todos os dias o pessoal manda, fechei novos contratos, fechei um novo trabalho, marquei minha primeira reunião. Então, isso é sinal que a parada dá certo, né? Então, esse é um sinal que dá certo, só pode dar Meu certo. Então, ó, sonho um dia falar lá também, para conseguir não, meu mas primeiro olha, eu contrato. tô, eu tô muito orgulhoso dos seus resultados até agora, tá? Porque você já está conversando com alguém que já está na carreira, já está fazendo os trabalhos, já é consultora. Para mim, você está com um nível de maturidade muito bom para quem está com um mês dentro da comunidade. Eu conheço pessoas lá
que estão com mais tempo e não estão assim tão desenroladas assim no sentido de dizer o que fez. Eu fui lá no órgão, peguei o checklist, já olhei os postos, já fiz um levantamento lá, as placas, como você está fazendo, tá? Então, meus parabéns. Não acho que você só vai estar, Obrigada. não acho que você só vai estar tendo resultados quando você pegar o primeiro trabalho. O primeiro trabalho é um resultado. Eu acho que já é uma consequência de uma coisa que você já conseguiu antes, que é toda essa preparação, entendeu? Essa preparação que a gente tem, que é o mais difícil. Fechar os primeiros contratos é um resultado do que você está se preparando, você está fazendo muito bem. Então, ó, resumindo, o resumo da ópera para você aqui. Já que você vai viajar para longe, eu recomendo que você foque em serviços mais rápidos e que te dê uma injeção de faturamento rápido também. Porque qual é a vantagem do contrato pontual? A vantagem do contrato pontual é que você tem um recebimento rápido ali. Você não fica 2, 3, 4 meses recebendo um valor, assim, entre aspas, pequeno. Você tem um pico de faturamento rápido. Para você fazer um RAP, a pessoa vai te pagar à vista. A pessoa não vai te pagar a prazo. Então, você cobra lá um valor e a pessoa Uhum. te paga à vista. Assim que você apresentar o RAP, o dinheiro já está na mão. E você faz 2, 3, 4 RAPs, 5 RAPs, você já levanta o dinheiro da passagem de volta para lá. Entendeu? Se for o caso. Então, eu focaria nesse serviço a partir de Então, em hoje. quanto tempo, assim, no caso do RAP, seria em quanto tempo para elaborar? É rápido, né? Eu já entendi, mas na parte, por exemplo, para eu chegar na precificação, que eu tenho muita dificuldade nisso, É normal. em relacionar o tempo que eu vou levar para executar esse tipo de trabalho para colocar na precificação. Seguinte, para você que vai fazer seu primeiro RAP, 3 horas é um período muito razoável, um período bom. Agora, mais importante do que o tempo de você apresentar o RAP, Kerlense, é você se preparar com as informações que você tem que apresentar no RAP. Se você vai focar em posto de combustível, Sim, sim. se você vai focar em posto de combustível, você tem que ter uma boa noção do que você vai apresentar no RAP de posto, porque um RAP para um posto é diferente de um RAP para uma indústria. Vai mudar as informações. E lá na comunidade tem uma aula passo a passo, não sei se você já viu, mas tem uma aula passo a passo de como você elabora um RAP. Então, quanto a isso, você não vai ter dificuldade nenhuma. Só você seguir o passo a passo que está lá. Na mentoria que eu fiz com a Marcele, a mentoria número 9, se eu não me engano, também tem um passo a passo lá. Então, quanto a isso, você não vai ter dificuldade. É sentar no computador, colocar o certificado digital do empreendedor, entrar no site do IBAMA e pode fazer tranquilo, não tem pressas. Às vezes, a secretária ou até o empreendedor fica sentado lá perto de você, às vezes a gente fica meio se sentindo pressionado, né? O cara tá ali do lado. Aí às vezes você fica meio confuso. Não, pode ficar tranquilo, se você não se lembrar de alguma coisa, pode olhar, finge que não tem ninguém ali, entendeu? Que ele tá ali às vezes para ver, para dar uma olhada, e aí você faça o seu trabalho, tá? E aí é o seguinte, quais são as informações que você vai apresentar no Rapa um Post? As principais. Primeiro, você vai ter que apresentar a quantidade de combustível que foi vendida no ano anterior. Então, se o posto ele vende gasolina comum, gasolina aditivada, diesel, entendeu? Álcool, etanol, ele vai ter que te fornecer esse dado. Ele vai ter que te fornecer a quantidade que foi vendida durante o ano de 2020. Lá você não vai falar mês a mês. Lá você vai falar o total. E agora, Kelly, você me deu uma ideia muito boa, porque eu vou elaborar aqui no Word um checklist para RAP, e aí esse checklist vai servir tanto para você como para os demais alunos, tá? Deu uma ideia legal. Checklist, elaboração de RAP. Aí eu vou colocar posto de combustível. Show de bola, tá? Então, eu vou compartilhar a tela do meu computador com você, para você acompanhar esse checklist também. E aí a gente vai fazendo a parada aqui. Você está vendo aí? Sim. Ótimo. Vai ser um checklist basicão, mas que dá muito resultado, vai te dizer exatamente o que você vai fazer. Então, ó, ponto 1. Deixa eu aproximar mais aqui. Pronto.
quantidade de combustível vendido durante o ano anterior, tá? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: o posto ele vai vender gasolina comum, etanol, então cada um vai ter uma categoria. Na hora que você for fazer o RAP, você vai ter que selecionar o tipo de combustível. Lá ele diz, ele não, talvez ele não fale o nome combustível, mas ele vai falar produtos comercializados, alguma coisa assim. Você vai entender quando você tiver com a tela, tá bom? E lá ele vai perguntar, aí você vai selecionar o nome, né? Gasolina comum, aí tem lá o nome, você clica e vai dizer a quantidade para você colocar, digitar. Tanto, sei lá, 100 metros, 100 litros, não sei quantos litros, tá? E aí você vai preenchendo, tá? Então, para cada tipo de combustível, você vai indicar a quantidade vendida, a quantidade total vendida, não é mês a mês, tá? Alguns relatórios pedem para você mês a mês, o RAP é total, não é mês a mês, tá bom? Então, indicar a quantidade total vendida no ano anterior. Como é que você consegue essa informação? Simples, simples. Contabilidade da empresa. Então, é o seguinte, quando você for fazer o RAP, que você for lá conversar com o empreendedor, e aí você realmente for fazer o RAP, você vai dizer, olha, eu preciso da quantidade de combustível vendido durante o ano. E aí, se você quiser me dar o telefone da contabilidade, eu mesmo peço para eles me mandarem. E tem uma parada interessante também. Se for um empreendimento que já teve licença, provavelmente ele já apresentou em algum ano o RAP. E esses dados, eles ficam na memória do sistema. Então, você pode consultar, na hora que você for fazer, vai aparecer o que ele apresentou no último ano, 2019, 2018, entendeu? Então, lá não vai ter gasolina comum, não. Lá vai ter o nome oficial desse tipo de combustível, tá? Mas como é que você vai saber o nome oficial? Se você olhar o histórico, vai ter lá o nome, entendeu? Vai ter lá gasolina Sim. comum, não sei o quê, tem uns nomes lá mais elaborados, vamos dizer assim, nomes mais formais, tá? E isso é tranquilo, você só vai Uhum. digitar a quantidade, tá bom? Esse é o primeiro informação e um dos mais simples, tá? Segunda informação, tá? Quantidade de resíduo perigoso gerado. Dentro do RAP, você tem uma aba que você vai apresentar os resíduos, tá? Na aula eu explico isso passo a passo, com a tela do computador lá mostrando. E é o seguinte, o que são esses resíduos perigosos dentro de um posto? Basicamente, são os resíduos da troca de óleo. Então, você tem que saber se aquele posto que você vai fazer o RAP, ele tem troca de óleo ou não. Geralmente tem, tá? Ele faz troca de óleo lá. E outro detalhe importante, tá? Não só combustível. Combustível barra óleo. Porque se ele vende óleo no posto, o óleo também é um material perigoso, é um produto químico que ele estava comercializando. Então, você tem que também informar óleo lubrificante, a quantidade que foi vendida durante o ano. Isso é uma das maiores falhas que eu vejo nos postos de combustível. Só fornece a quantidade de combustível e esquece o óleo. Tem que dizer também, porque o óleo é um material, é um produto químico que vai gerar um resíduo perigoso. Então, o IBAMA quer saber quanto é que está sendo vendido. Tá bom? Então, óleo também. E aqui, quantidade de resíduo? Basicamente, óleo de troca de óleo nos veículos e embalagens. E não. Embalagens de óleo, porque ele troca o óleo lá e aquela embalagem fica contaminada, vira um resíduo perigoso, tem que ser armazenado adequadamente, e aquilo ali também é um resíduo, tem que ser contabilizado. Aí você contabiliza isso aqui com base no que foi vendido, que foi feito troca, tá? Daqui a pouco eu falo um detalhe importante sobre o que você deve Uhum. fazer quando o posto não tem esses dados, que também é muito comum, tá? Daqui a pouco eu te explico. Basicamente, óleo de Tá troca de óleo certo. nos veículos, embalagens de óleo, tá? Que são os resíduos perigosos e estopas contaminadas. Você vai trocar óleo, o pessoal usa aquelas estopas de pano para limpar.
Aquilo ali fica contaminado de óleo. Geralmente, o pessoal reutiliza aquilo ali durante o dia, mas uma hora ou outra vai virar resíduo, tá? Então, essa é a segunda situação. Sobre isso aqui é muito importante, porque muitos postos não têm um sistema de gestão de resíduos adequado, tá? Muitos postos não têm. Se o consultor ambiental for bom, se ele for da comunidade LPCA, ele vai fazer. Mas se ele não for, ou não for bom, vai acontecer de não ter, entendeu? Então, quando não tem esse controle, você não tem como fornecer esse dado 100% verídico, porque não tem, né? Então, você tem que fazer por estimativa. Quando você não tem o dado que o RAP está pedindo, você tem que estimar essa quantidade. Então, por exemplo, resíduo perigoso gerado. Não, mas aqui a gente não armazena esse estopa, né, não sei. Então, tá bom, tudo bem. Aí você lá vai levar, claro, a sua agenda, o seu caderno, sua caneta, e você vai fazer uma estimativa que seja o mais próximo possível do que ele pode ter gerado. Você vai saber a quantidade de óleo que ele vendeu, você vai perguntar para os funcionários se lá tem troca de óleo. Quantas trocas de óleo mais ou menos você faz por dia? Ele vai dizer, não, tanta quantidade de óleo. Aí, quanto de óleo você tira? Quantos litros de óleo você tira de cada veículo? X. Então, se ele, por exemplo, se ele atende 10 veículos por dia e de cada veículo ele tira 2 litros, então você já tem um total por dia. Se você tem um total por dia, você tem um total por semana, por mês e por ano. Concorda ou discorda? Sim, concordo. Só somar, não é? Então, você estima essa parada. Uhum. Então, você não vai deixar de apresentar o RAP porque o cara não tem todos os dados. Pelo contrário, você é uma pessoa desenrolada, uma boa consultora, e você vai estimar isso aí para que o empreendedor não apresente um relatório incompleto, tá bom? Você vai estimar isso aí e vai colocar lá no relatório. Isso aí não, tá tudo bem, é correto, é o melhor a se fazer, tá? Quando você pega um empreendimento para fazer um acompanhamento, aí você vai ter as planilhas que tem lá na comunidade para fazer o acompanhamento dos postos. Você vai ter toda uma metodologia de acompanhamento que nos próximos RAPs, a partir daquele momento que você entrou no empreendimento, vai ser tudo okzinho, lá tudo que está escrito, calculado certinho. Mas até você, se você já entrou lá agora, você vai estimar, tá bom? Então, esse aqui é o outro tipo de informação que você vai apresentar dentro do posto de combustível no RAP, tá bom? Essas são as principais, inclusive, informações que você apresenta, tá? Quantidade de combustível vendido e quantidade de resíduo perigoso. Caso eu lembre de algum dado mais importante, eu te informo lá na comunidade, tá bom? Mas olha, Tá certo. esse aqui são os dados mais importantes. Quais são as outras informações? Lá tem para você apresentar relatório de emissão atmosférica, mas posto de combustível não tem emissão atmosférica, né? Lá tem para você apresentar Uhum. efluentes, lá tem você para apresentar efluentes químicos, geração de efluentes, mas posto de combustível não é que ele vai gerar efluente, tá? Mas eu vou colocar aqui efluentes. É mais para Lava Jato, né? A questão dos É, efluentes. mas Lava Jato não precisa de você fazer RAP, não precisa Não ser precisa. CTF, vai precisar nos Eu relatórios já ia perguntar isso, se é, ia precisar. não precisa, mas nos relatórios para você manter as licenças vigentes, que são as condicionantes, né? Lá ele vai pedir para você estar apresentando relatórios de análise dos efluentes para saber se o tratamento está sendo feito de forma correta. Então, por mais que você não tenha que ter apresentar no IBAMA, mas você vai ter que apresentar no órgão, vai ter que fazer de toda forma, tá bom? Efluentes químicos. Uhum. No todo posto de combustível tem que ter um equipamento chamado caixa separadora de água e óleo. Você já ouviu falar nisso? Já assisti em uma aula de campo. Pronto. Então, essa caixa separadora de água e óleo, ela serve justamente para receber os efluentes que podem vir a ser gerados no processo diário de abastecimento. Pode haver um gotejamento ali. Na hora que o caminhão chega para abastecer os tanques subterrâneos, pode haver um vazamento, um gotejamento. E aí, isso ali vai ficar na plataforma. Por isso que a plataforma de abastecimento ela tem que ser impermeabilizada, né? É naquele piso industrializado, para não haver risco de infiltração daquele material no solo e consequente contaminação lá do solo do lençol freático.
Então, é tudo impermeabilizado. E não sei se você reparou também, mas tem umas canaletas ao redor. Tem umas canaletas de ferro que ficam Uhum. tipo desenhando assim. Aquilo ali é justamente para ver a drenagem desses efluentes, porque há processo de lavagem, né? O pessoal passa mangueira com água para lavar o posto, entendeu? E essa água ela vai junto com o óleo que pode ter cotejado, ela vai junto com o contaminante que pode estar ali naquele ambiente. E esses efluentes, eles vão boa parte deles, né? Vai para essa caixa separadora de água e óleo, que faz o tratamento, o tratamento, a separação natural, vamos dizer assim, das camadas de água e óleo que tem nesse efluente. E aí, eventualmente, o que acontece? Vem uma empresa terceirizada que o posto contratou para poder levar o material que está com óleo para fazer a destinação final ambientalmente adequada. Então, isso é um tipo de efluente também. Como é que você consegue mensurar isso? Perguntando, químicos, perguntando qual a frequência de limpeza da caixa separadora de, vou botar caixa sal. Caixa sal, separadora de água e óleo. Quanto tempo vocês fazem a limpeza da caixa sal? E aí, Querência, é o seguinte, você não precisa perguntar tudo isso de uma vez. Na hora que você está fazendo um relatório, quando você vai apresentar aquele item do relatório, resíduo perigoso, você pode fazer a pergunta e já mensurar, já calcula e já apresenta, vai para o próximo. Porque isso dá mais fluidez na elaboração do RAP, tá? Você está perguntando e fazendo ao mesmo tempo. Ó, quanto é isso aqui? Porque os funcionários vão estar lá, a contabilidade está sempre disponível para a empresa, não é uma coisa que você precisa levar os documentos para algum canto, não, é tudo automático aqui. Então, você pega o telefone, liga para a contabilidade, quanto foi tanto. Já digita, já manda, já. Qual é a estimativa de troca de óleo que você faz aqui? Tanto, já anota no seu caderno, e já estima, já calcula e já envia. Então, é mais ou menos de 3 a 4 horas, dependendo da situação, você vai ficar lá no empreendimento fazendo esse RAP, tá? Então, esses são os três itens mais importantes. Diga lá. Agora eu tenho mais dúvidas sobre, já partindo para a parte de estudos, dos estudos ambientais. Eu comecei agora o módulo de estudos ambientais no material da comunidade. Aí eu fiquei com dúvida, tipo, caso você precisasse de parceria. O meu parceiro, ele teria que ter o registro no conselho de classe? Se for necessário fazer assinatura de projetos ambientais, ele vai ter que ter o conselho de classe. Porque se você já está precisando de parceria, porque até o momento você não pode assinar, você vai ter que ter um parceiro que supra essa necessidade que você, por enquanto, não tem. Então, você vai ter que fazer o quê? Como é que você analisa se você vai precisar de parceria ou não? Você vai pegar as demandas que estão aonde? No checklist. Você pega o checklist, lê item por item, e aí você vai dizer, olha, esse relatório aqui eu faço, porém eu não posso assinar. Então, você já bota um asteriscozinho assim, ó, parceria para assinar. Ponto 2, e vai analisando ponto a ponto. É assim que você analisa se você vai precisar de parceria. Agora, claro, que quanto mais habilidade você tiver para fazer os estudos, maior vai ser a sua participação numa parceria e menor vai ser o investimento financeiro que você vai ter que ter para pagar essa parceria. Você conseguiu entender? Sim, sim, entendi. Show. E esse caso, Porque você não fica dependendo 100% do parceiro, entendeu? sim, entendi. E se, por exemplo, eu vi também na parte de precificação. Se o meu parceiro precisasse de um carro, por exemplo, alugar um carro, como eu precisaria, porque eu não tenho carro, eu ia precisar incluir isso na minha planilha de precificação? Com certeza. Veículo para fazer o serviço, bota na planilha, tá? A planilha que está na O meu e o do comunidade, meu parceiro. aí você vai fazer
você vai planejar as atividades de campo de, de modo que seja o mais rápido e barato possível para você e para o cliente, entendeu? Por que que você vai um dia e o seu parceiro vai no outro? Porque os dois não vão na mesma hora, porque aí os dois vão no mesmo veículo, os dois gastam o mesmo combustível, gastam o mesmo tempo, os dois fazem o mesmo trabalho junto, entendeu? Faz parte também do seu trabalho. Então, você vai Entendi. planejar as atividades de modo que aquele preço seja o mais justo possível, sem superfaturamento. Então, você vai ter que ter essa análise aí. Então, você vai precisar de um carro? Vai. Então, vamos combinar um horário para nós irmos juntos, para os custos serem menores possível. E também porque é muito mais demorado, se você for, depois seu parceiro for, depois aí vai demorar muito mais para sair esse resultado. Então, vão os dois juntos. Sempre que você fechar uma parceria, faça o Entendi. trabalho junto com o seu parceiro. Vá os dois, vão analisar. Duas pessoas no campo vêm mais do que uma só. Você vai ter seu ponto de vista, ele vai ter o dele. Ele vai ver uma coisa que você não viu, você vai ver uma coisa que ele talvez esteja prestando tanta atenção, e o trabalho vai ficar bem melhor. Entendeu? E aí você tem que Certo. considerar isso na E se planilha, eu fosse sim. fazer um estudo? Então, se eu fosse fazer um estudo eu mesmo. Hum. Eu tenho dúvidas sobre como eu cobro pelo meu serviço de consultoria. Porque, por exemplo, primeiro a gente dá a entrada, né, no processo e tudo mais, e depois o órgão ambiental ele pede o estudo se for necessário. Uhum. Então, como é que eu faço para cobrar o meu serviço de consultoria? Eu cobro separado do estudo que o órgão vai pedir? Como é que eu faço? Você sempre vai fazer por etapas. Então, você primeiro tem que entender quais são as etapas de um licenciamento ambiental. Você não vai fazer, dificilmente você vai fazer um Uhum. contrato só que vai englobar todas as etapas do zero até o acompanhamento de uma licença. É difícil, pode acontecer? Pode. Eu já fechei contratos assim? Já, mas é muito mais, as chances são muito menores, tá? Então, qual é o ideal? O que que eu recomendo? O que que eu ensino? O que que dá mais certo? É você fazer as coisas por etapas, porque você tem total controle e o cliente vai ficar realmente entendendo o que que você está fazendo. Isso vai ficar mais claro. Então, licenciamento ambiental, basicamente, você aprendeu, já aprendeu bastante, e tem três etapas mestres, assim, tá? Claro que tem vários detalhes, mas tem três etapas fundamentais. Qual é a primeira etapa? A etapa de requerimento. Então, quando você pegar um trabalho de licenciamento, o seu primeiro contrato vai ser para fazer o requerimento e acompanhar esse processo dentro do órgão. Esse vai ser seu primeiro contrato. Acompanhar, requerer e, olha, eu vou acompanhar, vou estar indo lá no órgão, vou ficar sabendo como é que está o processo, vou estar sondando ali para você não se preocupar com nada. Essa é a primeira etapa. E aí você já, olha, você já deixa para ele sinalizado que durante o processo de licenciamento pode acontecer do órgão solicitar trabalhos que não estão aqui no checklist. Você fala para ele, é possível. Então, se acontecer, que pode acontecer, como também pode não acontecer, se acontecer, vocês irão novamente se reunir e vão conversar sobre a elaboração desse estudo que foi exigido durante o processo. Aí, se ele perguntar, mas Kerlense, e por que que a gente não faz um trabalho aqui para você me entregar a licença? Aí você vai dizer, é o seguinte, eu acharia ótimo fazer isso, mas por que que não é possível fazer isso? Porque eu não consigo adivinhar se o técnico vai ou não pedir alguma coisa. Aí, como é que eu vou considerar um relatório que eu nem sei se ele vai pedir dentro de uma precificação? Você vai acabar pagando caro aqui e eu tenho tanto respeito pelo teu dinheiro que eu não posso colocar uma coisa aqui que eu não sei se o técnico vai pedir. Você entende? Então, aqui é o preço do que eu sei que eu vou apresentar. E aí, quando acontecer, se acontecer, eu vou chegar com antecedência, você vai ter aí vários dias para a gente discutir, ver as melhores soluções, as melhores opções, as melhores propostas para a gente tocar o trabalho, tá bom? Então, o diálogo é isso, Certo. porque você já deixa lá um sinal na cabeça dele de que isso pode acontecer, porque você não vai adivinhar o que o técnico pode pedir, o que não pode. Não dá para brincar de bola de cristal.
não é? Ainda mais quando mexe com questão de financeira, Uhum. de contrato, de precificação, não é verdade? Então, qual é a primeira etapa? Requerimento e acompanhar o processo lá dentro, tá? Entendeu? Esse é o seu primeiro passo, esse é o primeiro contrato. E aí vai acontecer o trabalho de análise. Você vai acompanhar, você vai ligar, você vai marcar reunião com os técnicos, vai ligar, mandar e-mail. E aí vão surgir, talvez, tá, as necessidades complementares. Ele pode pedir um estudo, é necessária a apresentação de um PGRS no prazo de 30 dias para que o processo continue. O processo vai ficar aguardando a apresentação desse relatório. Pronto. E aí você vai, olha, como eu te expliquei lá naquele dia, você lembra que naquele dia eu te expliquei? Ele pediu aqui o trabalho extra, que eu não sabia que ele ia pedir, mas ele pediu aqui, tá bom? Então, assim, a gente tem que apresentar. E eu consigo, a boa notícia é que eu consigo resolver isso aqui para você. Agora, a gente só precisa fazer um aditivo para eu poder incluir esse trabalho aqui. Como é que você prefere? Eu pensei da gente prolongar as parcelas. Eu pensei de você me dar uma entrada aqui, complementar a parcela desse mês, e aí a gente prolongar um pouco mais. O que você acha melhor? Aí é uma negociação, é uma conversa, tranquilo, calmo, sem estresse, beleza. Olha, eu já comecei a fazer aqui, mesmo antes de da gente fechar qualquer coisa, eu já comecei a fazer porque eu quero que saia o mais rápido possível para você ter sua solução. É assim que a gente faz um trabalho excelente, tá bom? Então, ó, saiu a licença. Agora nós vamos falar do segundo contrato, que agora a licença saiu Uhum. e agora você precisa acompanhar. E aí você fala, olha, nós vencemos o primeiro desafio. Está aqui a licença. Parabéns. O cliente fica muito feliz quando a licença sai e você tem que deixar o seu papel também aí é deixar ele ver que foi uma conquista, porque foi uma conquista grande, mas às vezes o empreendedor não vê que foi. Então você tem que ligar e dizer: parabéns, eu tenho uma ótima notícia para te falar. Olha, sua licença acabou de sair. Parabéns, eu vou deixar em você em mãos essa licença. A gente vai colocar a placa. Tem que mostrar que é uma conquista, porque realmente foi. Então, às vezes, o cara fica tão com a cabeça tão preocupada com outras coisas que nem entende que aquilo ali foi uma conquista. E às vezes isso fica passando batido. Então, você tem que mostrar que foi uma conquista, teve um investimento, e mais ainda, que seu trabalho deu certo, que seu trabalho funcionou. Então, quando a licença sai, isso é uma alegria para você que fez o trabalho e tem que ser uma alegria para ele também, entendeu? Então, você tem que mostrar Para o esse cliente, né? entusiasmo para o cliente. Tem entusiasmo nisso aí. Então, é conversa. E agora é o seguinte, ó, tá aqui sua licença, a gente venceu, mas agora a gente precisa conversar sobre um assunto extremamente importante, que são as condicionantes dessa licença. Aí ele, condicionantes, tal, tal. Beleza, é o seguinte, ó, tá vendo essa licença aqui? Ela vem cheia de condicionantes. Por exemplo, uma delas aqui, apresentar relatório tal. Se a gente não apresentar esse relatório tal, ela vai perder a validade. Nada que a gente fez até agora vai valer a pena. Entendeu? Então, você precisa de um acompanhamento. E eu posso te ajudar nesse acompanhamento. Aí, como é que funciona esse acompanhamento? Aí você pode até fazer uma analogia para ele entender melhor, que às vezes a pessoa não entende muito bem. Você diz o seguinte: olha, você tem um contador, não é? Você não paga mensalmente o seu contador? Porque geralmente contabilidade é mensalidade. Toda hora tem que estar lá tirando nota, tem que estar fazendo isso e apresentando relatório para esses órgãos aí, enfim. Então, geralmente é mensalista. Você não paga uma mensalidade para o seu contador, aqui é da mesma forma. Se não tiver um acompanhamento, você vai perder essa licença aqui. Então, é importante para o seu negócio ter um acompanhamento, para você ter segurança, para você não correr risco de perder sua licença, para você não nadar e morrer na praia, para você não correr o risco de alguém chegar aqui e lhe multar, perder um prazo, porque você não tem tempo para estar olhando prazo, não é verdade? Você vai cuidar de outras coisas. Então, você precisa de alguém para cuidar disso aqui. E eu posso te ajudar. Ah, então quanto é que fica? Aí, quando o cliente pergunta já quanto é assim, é porque ele já entendeu que é necessário Uhum.
entendeu? E aí é só negociação. Você vai me pagar X reais por mês, eu não vou estar aqui todos os dias, mas sempre que você precisar, eu vou estar aqui. E pelo menos uma vez por semana eu vou vir para conversar com seus funcionários, para saber se está tudo andando direitinho, para pegar essa planilha de monitoramento. A gente vai fazer treinamento com os funcionários, para deixar tudo certo. E aí, quando você precisar, você me liga, você vai ter meu telefone pessoal, e aí você precisou, me liga, eu venho aqui, a gente conversa, resolve. Pronto, é isso. Aí você vai finalizar com um contrato mensalista. É isso que eu chamo de bola de neve do bem, entendeu? Você pega um contrato pontual, faz o trabalho bem Sim. feito, ganha a confiança do cliente, transforma no mensalista. Aí pega um contrato pontual, transforma em outro, e vira uma bola de neve de contratos mensalistas, que é R$ 1.000 por mês, R$ 1.500 por mês, R$ 800 por mês, mas que você junta tudo e quando você vê, você está pegando, você tem um faturamento bem maior do que seu piso, fazendo serviço para várias empresas e tendo liberdade da sua casa, do seu computador, que é a grande vantagem de você fechar contratos nesse modelo. E quando a gente compara com o CLT, por exemplo, o CLT é legal, você tem um salário ali, mas você está 100% dedicado àquela empresa. Você só está ali e só ganha aquilo. Nesse modelo de fechar como autônomo, você pode fechar contratos com várias empresas, ganhar até mais, não tem limite para você ganhar, você vai fechando seus contratos e você tem liberdade para ficar na sua casa, organizar seus horários, fazer sua forma de trabalhar. Então, ó, Meu sonho. você pode organizar o seu ambiente de trabalho do jeito que você quiser, você pode trabalhar do jeito que você quiser, de short. Eu estou de short aqui, por exemplo. Se eu tivesse talvez numa empresa, talvez eu não pudesse estar vestido como eu estou agora. Ou então eu não pude dar um intervalo na segunda-feira e fazer outra coisa, resolver uma coisa minha. Então, tem essas vantagens, que é isso que eu sempre gosto de trazer para vocês verem que é uma parada possível de conseguir, tá bom? E eu nem, eu particularmente, eu já tinha vontade de ser consultora, mas aí eu pensei, por que não mandar os currículos, né? Mas esse negócio de CLT, só de mandar currículo, eu fiquei frustrada. Foi o ano passado todinho mandando currículo e nenhuma resposta das empresas. E aí, acho que isso só serviu para fortalecer a minha vontade de ser consultora, para falar a verdade. Ótimo. E você vai ver que nessas Eu acho que eu abordagens. consegui, né? É ótimo, muito bom. E você vai ver que nessas abordagens que eu tô te mostrando aqui e nas que tem lá no curso, você vai ver o quanto de resposta você vai receber só em se posicionar da forma correta, tá? E outra coisa importante também, Querência, é que é o seguinte, você pode prestar serviço para consultorias ambientais também, tá? Eu já fui contratado no mesmo estilo que dos contratos que a gente faz com o posto de combustível, por uma consultoria que precisava de um serviço, que não tinha funcionário, nem o dono sabia tanto quanto eu sabia, e que eu tinha aquela solução para dar. Então, ele me contratou, a gente fez um contrato de acompanhamento de um processo lá para ele de mineração. Então, fechei um contrato com uma consultoria. Então, você pode prestar serviço como consultora de licenciamento, você pode prestar serviço tanto para as empresas quanto para as próprias consultorias que estão precisando de um serviço, que vê que você é desenrolado, vê que você faz, e é muito mais vantajoso até para a consultoria fazer um contrato com você do que te contratar em CLT, que tem toda a parte lá de direitos, né? Que, enfim, não atrapalha, mas acaba que muitas empresas não estão aderindo mais um modelo de contratar nesse estilo que a gente fala aqui, um contrato com você e paga um valor para você fazer esse serviço. Tá? E por que não aproveitar essas oportunidades? Mas você na sua casa, prestando serviço para 2, 3 consultorias, fazendo network, tendo contato com os clientes e fechando outros trabalhos com outras empresas. Essa é a vida de quem trabalha com consultoria de licenciamento da forma correta. É isso. Eu vivo isso há 7 anos, cara, e eu posso te garantir que a parada é muito show de bola. Não é só flores, não é só alegria, tem as dores de cabeça, tem os Muito estresses que a gente trabalho. passa, tem muito trabalho, mas o que eu estou prometendo aqui na comunidade não é que você vai viver dando ar-condicionado, não, é que você vai trabalhar, mas que você vai ser reconhecido, que você vai ter seu faturamento, você vai ter sua independência, que você vai trabalhar com o que você ama, né? Que é o meio ambiente. Mais alguma dúvida? Não, só isso. No Show de bola. momento. Então, o que você achou da mentoria?
Obrigada, eu adorei. Nossa, esclareceu todas as dúvidas e acho que eu poderia ter também. Então, espero que realmente tenha te ajudado. E qualquer dúvida que você tiver, você pode falar lá no grupo, que a gente está lá 24 horas olhando para vocês não terem dúvida, tá bom? Tá certo, então. Obrigada. Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, galera, essa foi mais uma mentoria. Foi um pouco mais curta, mais objetiva, mas foi muito interessante, muito válido. E espero que você esteja realmente aproveitando essa oportunidade de consumir esse conteúdo gratuitamente aí, tá bom? Anota tudo, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você também acha que essa mentoria é algo que você esteja precisando, que vai te ajudar, se está com algum problema ali na sua cabeça, se, pô, se eu tivesse esse espaço, essa mentoria para conversar com o Lion, com certeza iria me ajudar bastante. Manda aqui um comentário, fala que você está querendo conversar sobre a mentoria, que eu vou dar uma olhada, então a minha equipe vai olhar, a gente vai entrar em contato com você. E se realmente a mentoria for algo que vai te ajudar, a gente vai conversar sobre a possibilidade de você também estar aqui comigo, é, quebrando aí todas as objeções, quebrando todas as barreiras que estão te pedindo aí, estão te travando, tá bom? É isso, até o próximo vídeo. Também coloca aqui o que você achou, tá bom? Valeu!